Imagine que você passou a vida inteira acreditando estar seguro. Construiu tudo com muito esforço. Fez o que achava certo. Nunca prejudicou ninguém e sempre ajudou quando podia. Viveu com dignidade e respeito. Aos olhos do mundo, você parecia uma boa pessoa. Agora, imagine que, de repente, sem aviso, sua vida chega ao fim. E nesse momento, você descobre finalmente se tudo o que acreditava era realmente verdade ou se passou a vida inteira enganado. Foi exatamente isso que aconteceu com Carter. A história dele pode parecer distante agora, mas, quando você souber o que ele descobriu após a morte, talvez perceba que essa também pode ser a sua história. Ian tinha 55 anos e era um empresário de sucesso no setor imobiliário. Construiu um império do zero, trabalhou arduamente e conquistou tudo o que desejava. Mas ele não era apenas o homem rico, ele também era generoso. Financiava projetos sociais, ajudava instituições de caridade, fazia doações para igrejas e sempre teve a certeza de que, ao fim de sua vida, Deus olharia para tudo o que fez e o recompensaria por sua bondade. Afinal, ele não era uma pessoa ruim, nunca matou, nunca roubou, nunca causou mal a ninguém. Então, por que ele deveria se preocupar com o que viria após a morte? Essa era a lógica de Ian, e talvez, sem perceber, seja também a lógica de muitos. Mas a questão é, será que isso é o suficiente? Essa pergunta nunca passou pela cabeça dele, até o dia em que seu coração parou de bater. Foi um infarto fulminante, rápido, silencioso, sem aviso. E nos segundos seguintes, Ian percebeu algo que jamais imaginou, porque a morte não era o fim, mas apenas o começo. Agora, responda nos comentários, você acredita que boas ações são suficientes para garantir a salvação ou existe algo mais? Ian nunca imaginou que a morte chegaria tão rápido. Sempre acreditou que ainda tinha tempo. Tempo para trabalhar um pouco mais. Tempo para aproveitar a vida. Tempo para, quem sabe, um dia pensar em sua alma. Mas o tempo não o esperou. Foi um instante, um aperto no peito, o ar se tornando escasso, as mãos tremendo enquanto tentava apoio na mesa. Um segundo atrás, ele era um homem forte, dono do seu próprio destino. No seguinte, estava caindo no chão, sem força sequer para pedir ajuda. Sentiu o coração falhar. Um silêncio tomou conta de tudo. O mundo pareceu desacelerar. As luzes ao seu redor se afastaram como se uma cortina pesada estivesse se fechando sobre seus olhos. Queria gritar, mas nenhum som saía. Queria se levantar, mas o corpo não respondia. Então algo aconteceu. Ian piscou, ou ao menos achou que piscou. De repente, estava de pé, mas algo estava estranho. O ambiente parecia diferente. As cores estavam erradas. O som ao seu redor era abafado, como se estivesse submerso em outra realidade. Olhou para baixo e viu algo que fez seu estômago revirar. Seu próprio corpo estendido no chão, imóvel, os olhos semiabertos e sem brilho. Uma sensação gelada percorreu sua espinha. Tentou respirar fundo, mas percebeu que não precisava de ar. Seu peito não subia nem descia. Nesse momento, o desespero começava a tomar conta dele. Isso não podia estar acontecendo. Talvez fosse um sonho, talvez estivesse apenas tendo um colapso nervoso, um delírio causado pelo estresse, mas no fundo sabia que não era nada disso. O tempo parecia passar de maneira estranha. Em um momento, ele estava ali, observando a si mesmo. No seguinte, vozes distantes ecoavam ao seu redor, sons cortados e distorcidos, como se o mundo estivesse se fragmentando. Tentou se mover, mas foi puxado para trás. O espaço ao redor se dissolveu em um vazio profundo. Já não estava mais em seu escritório. Agora, estava caindo. A queda não tinha fim. O escuro o envolvia como um oceano sem superfície. Ian não sentia o chão, nem sabia para onde estava indo. Apenas caía. Seu peito queimava de um modo que nunca havia experimentado antes. Sempre foi um homem que gostava de ter controle sobre tudo. Mas agora não controlava nada. Então algo mudou. Do vazio absoluto, uma luz surgiu, fraca no início, depois intensa, quase cegante. Ian sentiu um puxão repentino, como se estivesse sendo arrancado daquela escuridão. Seu corpo, ou o que fosse aquilo, foi projetado para frente.
como se atravessasse um limiar invisível. De repente, estava em outro lugar. O chão sob seus pés parecia sólido, mas não era terra. O ar não estava nem quente, nem frio, mas pulsava ao redor dele. À sua frente, uma imensidão se estendia, mas não era um espaço comum. Havia algo ali, algo poderoso, algo maior do que tudo que ele já viu ou sentiu. E então, a verdade começou a ser revelada. Ian tentou entender onde estava, mas era impossível. Tudo ao seu redor parecia ao mesmo tempo vasto e sem limites, mas também sufocante. O chão sob seus pés era sólido, mas não como algo terreno. Ele sentia que estava parado, mas ao mesmo tempo tinha a estranha sensação de que estava sendo puxado para um lugar onde não queria ir. A luz à sua frente começou a mudar. A princípio, a luz parecia reconfortante, como uma brisa morna acariciando sua pele. Mas logo se tornou opressiva demais, e Ian precisou cobrir os olhos. No entanto, percebeu que não tinha mais pálpebras para fechar. A luz não vinha de uma única direção, estava em todo lugar, penetrando tudo, inclusive ele. Foi quando imagens começaram a surgir no ar, como se o tempo estivesse sendo reescrito diante de seus olhos. Mas não eram apenas imagens, eram fragmentos de sua própria vida. Ele viu sua infância, os primeiros momentos em que aprendeu o que era certo e errado, os ensinamentos sobre Deus que, infelizmente, escolheu ignorar. Viu sua juventude, os caminhos que percorreu, as decisões que tomou, as vezes em que priorizou seus próprios desejos acima de tudo. Então, surgiram os momentos que ele acreditava que o tornavam um bom homem. As doações, a ajuda aos necessitados, as palavras de apoio que ofereceu a outros. Mas, ao contrário do que esperava, não sentiu aprovação nem alívio. Pelo contrário, as imagens não pararam por aí. Elas mostraram algo que Ian jamais quis enxergar. Ele viu todas as vezes em que sua bondade não foi movida pelo amor, mas pelo orgulho. Cada ato generoso, esperando reconhecimento. Cada ajuda oferecida, enquanto, no fundo, se sentia superior aos outros. Ele nunca percebeu, mas sempre acreditou estar em uma posição elevada, como se suas boas ações fossem uma moeda para obter o favor de Deus. E então, veio a parte mais dolorosa. Ele viu as oportunidades que teve para conhecer Deus de verdade e recusou. Viu os convites que ignorou, as conversas que encerrou, os momentos em que sentiu, no fundo de sua alma, que algo maior o chamava, mas escolheu adiar. Sempre o depois, sempre o mais tarde. E agora, o tempo tinha se esgotado. A luz ao seu redor começou a se distanciar. O calor desapareceu, o ambiente ficou gelado, sem vida. Ian sentiu algo estranho dentro de si, um peso esmagador, uma dor que não era física, mas que rasgava sua essência, como se algo estivesse sendo arrancado dele. E então, ouviu uma voz. Não era uma voz qualquer. Era uma voz forte, absoluta, mas não externa. Era algo que ressoava dentro dele, preenchendo cada parte de sua existência. Antes mesmo de as palavras serem ditas, ele soubera de quem era a voz. Quando soou, Ian sentiu que seu destino estava prestes a ser decidido. A voz preencheu tudo, como se cada parte de sua existência estivesse sendo atravessada por um som que vinha de todas as direções ao mesmo tempo. Não era um som que se ouvia com os ouvidos, mas com a alma. O nome de Ian ecoou dentro dele, mas não como ele estava acostumado. Havia uma autoridade indescritível naquela voz. Não era um simples chamado, era seu nome sendo pronunciado por alguém que conhecia cada detalhe da sua vida, cada pensamento, cada intenção, cada momento. E então, diante dele, uma figura apareceu no meio da luz. Mas não era como nada que ele já tivesse visto. Não era apenas alguém vestido de branco. Não era apenas uma presença angelical. Era algo além da compreensão humana. Os olhos de Ian nunca conseguiria descrever, mas aqueles olhos, eles não eram meramente olhos. Eram como janelas para algo eterno, algo que existia antes de tudo e continuaria existindo depois que tudo chegasse ao fim. E naquele olhar, ele viu a verdade. Foi naquele instante que Ian percebeu o quanto esteve errado. Sua mente racional tentou resistir, tentou justificar, tentou se convencer de que ainda havia uma saída. Mas não havia mais desculpas, não havia mais argumentos.
Ele estava diante de Jesus. E pela primeira vez, Ian soube o que significava estar completamente no diante de alguém. Não fisicamente, mas em sua essência. Não havia máscaras, não havia títulos, não havia riqueza, status ou reputação. Tudo o que ele construiu, tudo o que acumulou, tudo o que acreditou ser importante, não significava nada naquele momento. O peso de toda a sua vida caiu sobre ele de uma só vez. E então, Jesus falou novamente: "Você confiou em si mesmo, mas nunca confiou em mim." Ian quis responder. Quis dizer que aquilo não era verdade. Ele tentou recordar de todas as ocasiões em que demonstrou generosidade, de todas as vezes que ajudou alguém, mas logo percebeu que estava apenas buscando explicações vazias, pois a verdade estava bem diante de seus olhos. As imagens da sua vida começaram a surgir novamente ao seu redor, como se fossem projetadas no ar. Mas, desta vez, ele não via apenas o que fez, ele estava vendo o que sentiu. Ele conseguia perceber suas intenções, então, entendeu. As boas ações que sempre usou para justificar a si mesmo não vieram de um coração arrependido, mas de um coração orgulhoso. Ele ajudava, esperando algo em troca, aguardando reconhecimento, acreditando que isso seria suficiente para cobrir sua falta de fé genuína. Ele nunca buscou a Deus, nunca sentiu necessidade dele. Achava que suas próprias ações eram o bastante, mas agora, diante de Jesus, ele compreendia que isso não era suficiente. O desespero foi crescendo dentro dele, uma sensação de peso, de vazio, de falta de algo essencial, algo que ele nem sabia que precisava, mas que agora sentia de uma maneira quase insuportável. "Senhor, me perdoe", ele pensou, mas as palavras ficaram presas. Jesus olhou para ele, mas não disse nada. Não houve raiva, nem condenação, mas também não houve aprovação. Apenas um silêncio profundo, que comunicava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ian soube, naquele instante, que estava diante do julgamento mais real que já enfrentou, e a sentença ainda não tinha sido pronunciada. O silêncio entre ele e Jesus se estendeu por um tempo que ele não podia medir. Não havia relógios, não havia segundos ou minutos, apenas a espera angustiante. Aquele olhar penetrante que parecia atravessar sua alma. Então, sem aviso, tudo começou a mudar. A luz ao seu redor foi perdendo intensidade, o peso em seu peito aumentou. Algo puxava para trás, como se uma força invisível estivesse tentando arrancá-lo daquele lugar. Ele tentou resistir, tentou implorar por mais tempo, mas foi em vão. De repente, o mundo ao seu redor desabou, como se estivesse sendo engolido por um turbilhão invisível. Ele não sabia para onde estava indo, mas a única coisa que sabia era que a presença de Jesus estava se afastando, e com ela, qualquer vestígio de paz que ainda restava. O frio retornou, a escuridão o envolveu, e então Ian abriu os olhos. Seu peito subia e descia descontroladamente. O ar queimava em seus pulmões como se ele nunca tivesse respirado antes. Suas mãos tremiam, o suor escorria pela sua testa. As luzes brancas do hospital o cegaram momentaneamente, e ele precisou de alguns segundos para compreender onde estava. Ele estava vivo, mas algo dentro dele já não era mais o mesmo. O medo era real, não o medo da morte, mas o medo do que ele tinha visto, do que sentiu, do que quase aconteceu. Ele fechou os olhos, tentando esquecer, tentando se convencer de que tudo não passava de um sonho, uma alucinação provocada pela falta de oxigênio no cérebro. Mas, no fundo, ele sabia que não tinha sido um sonho. A verdade estava gravada dentro dele, como fogo queimando sua consciência. Tentou se levantar, mas um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo no quarto. Ele olhou ao redor. O monitor cardíaco apitava. Os fios estavam grudados em sua pele. A cortina fina separava sua cama de outros pacientes, mas havia uma presença ali. Algo que não era físico, mas que se fazia sentir de maneira esmagadora. Então, ele ouviu um sussurro baixo, quase imperceptível, mas carregado de algo que fez sua pele arrepiar. Virou a cabeça rapidamente, tentando localizar a origem do som, mas não havia ninguém ali. O ar ao seu redor estava pesado, carregado de algo que ele não conseguia entender. Era uma sensação de estar sendo observado, como se houvesse algo ali,
esperando. Ian apertou os lençóis com as mãos, tentando controlar a respiração. Ele sabia o que aquilo era. Não era sua imaginação, nem o efeito da experiência que havia vivido. Era algo real. Seu coração acelerou novamente, trazendo com ele a mesma sensação de antes, o mesmo desespero. Mas agora havia algo diferente. Desta vez, ele sabia que havia uma escolha. Ian nunca sentirá tanto medo em toda a sua vida. Não era um medo comum, daqueles que vão e vêm. Era algo mais profundo, um terror que parecia ter raízes dentro dele, como se fizesse parte do seu próprio ser. Algo havia mudado, algo fora arrancado de forma brusca, e no lugar restava um vazio imenso. Ele não podia simplesmente ignorar o que havia visto. Não podia fingir que tudo não passava de um delírio, uma invenção da sua mente. Não depois de sentir na própria pele a diferença entre estar na presença de Jesus e ser lançado na escuridão. Mas agora ele estava ali, vivo, e sabia que aquela chance não era por acaso. O sussurro que ouviu no hospital ainda ecoava em sua mente. Sentia que algo tentava puxá-lo de volta, algo que queria mantê-lo cego, confuso, perdido. Porém, pela primeira vez, ele compreendia que havia uma batalha em andamento, algo que sempre existiu, mas que ele nunca havia enxergado. Ian passou a mão pelo rosto, tentando recuperar o fôlego. Seu corpo estava fraco, mas sua mente estava ainda pior. Como ele poderia simplesmente voltar à sua vida de antes, depois de tudo isso? Como poderia seguir sendo o mesmo homem? Lembrou-se de cada cena, de cada erro, de cada momento em que ignorou o chamado de Deus. Sempre acreditou que era um homem bom, que suas ações eram suficientes. Mas diante da luz, ele percebeu que sua bondade nunca foi sobre Deus, sempre foi sobre ele mesmo, sobre seu orgulho. Ele tentou comprar sua salvação, usando suas boas ações como moeda de troca. Mas agora ele sabia: o inferno não é só para os maus, ele também é para aqueles que acreditam que podem se salvar sem Deus. Ian fechou os olhos. Ele sabia que havia apenas uma coisa a fazer. Era agora ou nunca. Então, pela primeira vez em toda a sua vida, ele se ajoelhou. Não para impressionar alguém, não para cumprir uma tradição vazia, mas porque seu coração clamava por misericórdia. Ele abriu os lábios, mas nenhuma palavra saiu. As lágrimas começaram a cair, e ele não tentou contê-las. Sentia o peso de anos, de décadas, de uma vida inteira construída sobre areia. Senhor, sua voz falhou. O peito apertou, e ele tentou novamente. Senhor, me perdoe. Aquele pedido de perdão não era uma formalidade. Não era algo dito apenas para aliviar sua consciência. Era a verdade, despida de orgulho e desculpas. E pela primeira vez, Ian experimentou algo novo. O silêncio ao seu redor se desfez. O peso começou a aliviar. Ele não estava sozinho, nunca esteve, só nunca quis enxergar. E naquele exato momento, ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ian permaneceu ali, ajoelhado, sentindo o peso de anos se dissolver em um arrependimento sincero. Pela primeira vez, ele entendeu o que significava depender de Deus. Não se tratava do que ele podia dar ou fazer, não era sobre quantas boas obras ele realizou ou o que as pessoas pensavam dele. Era sobre uma coisa: relacionamento. Ele percebeu que passou a vida inteira confiando em si mesmo, nas suas posses, na sua generosidade, mas nunca buscou realmente conhecer a Deus. E ali, no silêncio do seu quarto de hospital, ele sabia que não poderia mais viver da mesma maneira. Mas quantas pessoas ainda estão vivendo essa mesma ilusão? Quantos acreditam que estão salvos apenas porque fazem o bem? Quantos se sentem seguros por frequentarem a igreja, por cumprirem rituais, por fazerem parte de uma religião, mas no fundo, nunca conheceram Deus de verdade? Essa história poderia ser a sua. E agora, eu te pergunto: se hoje fosse o seu último dia, você teria certeza do seu destino? Se essa história tocou você, escreva nos comentários: Jesus, eu confio em ti. Declare isso com fé. Seu comentário pode ser uma forma de testemunho e pode alcançar alguém que precisa dessa mensagem.